Então, pessoal, boa noite, né? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo, né, dos crimes contra a vida. E, especificamente nessa aula, a gente vai estudar os crimes de induzimento ou instigação ao suicídio, né, com alterações legislativas da lei do pacote anticrime. Vamos estudar o crime de infanticídio e também o crime de aborto, tá? São crimes contra a vida diferentes do homicídio, né? Nós temos aqui particularidades em relação a esses crimes. Então, vamos lá, dando início aqui à nossa aula. A gente vai começar com o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E agora também foi acrescentada a palavra ou automutilação. E essa redação nova é da Lei 13.968 de 2019, mais conhecida como Lei do Pacote Anticrime. Ok? A Lei do Pacote Anticrime foi idealizada, né, pelo ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e culminou aí com a publicação da Lei 13.968. A redação do artigo é a seguinte: artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. A redação anterior, né, antes da modificação da lei do pacote anticrime, só falava em induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. A lei, basicamente, né, a lei nova, ela incorporou o termo a praticar automutilação. Então, no induzimento ou instigação, né, ao suicídio ou automutilação, o sujeito induz alguém a suicidar-se ou a praticar uma automutilação. O que é uma automutilação? Cortar um membro, por exemplo, cortar um braço, cortar um dedo, cortar uma perna, ou provocar alguma lesão grave no seu próprio corpo. Ele se automutilar, tá? Auto de eu, não é? E mutilação de mutilar, de arrancar, literalmente arrancar. Então, o crime é esse: induzir alguém ou instigar. O que é instigar? Instigar é incentivar alguém a suicidar, ou seja, provocar a própria morte, ou a praticar uma automutilação, tá? Reclusão de 6 meses a 2 anos. É uma pena ainda baixa, né? Ainda é um crime de menor potencial ofensivo na sua modalidade lá do caput. Parágrafo 1º, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste artigo, aí nós temos uma reclusão de 1 a 3 meses. Ok? Aqui, ó, para vocês verem aí, ó. 1 a 3 meses. Então, se não tem morte, gente, 1 a 3 anos, tá? Desculpa. 1 a 3 anos. Não é 3 meses, não. Falei errado aqui. Se o sujeito não morre na instigação ao suicídio, tá? Ele não morre, mas essa tentativa de suicidar-se ou de se automutilar dá ensejo a uma lesão corporal grave ou gravíssima, e os conceitos de lesão grave ou gravíssima estão no artigo 129, parágrafos 1º e 2º, tá? Que a gente vai estudar, inclusive. Nós temos aí uma pena um pouquinho maior, tá? É uma reclusão de 1 a 3 anos, então a gente já sai do crime de menor potencial ofensivo. A gente vai para um crime de médio potencial ofensivo. E pode, né, começar com pena em regime fechado, tratar-se de reclusão, ok? Então, é uma modalidade mais grave. E parágrafo 2º, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6 anos. Então, olha só que interessante. Quando você instiga ou induz alguém a suicidar-se ou praticar a automutilação, independentemente, pessoal, ou prestar-lhe o auxílio material. O que é o auxílio material? É o seguinte: o cara quer suicidar-se, ele quer morrer. E aí você vai lá e oferece para ele uma arma de fogo. Ó, quer morrer? Toma aqui uma arma de fogo. Isso é um auxílio material. Quer morrer? Toma aqui uma corda para você se enforcar. Isso é um auxílio material. Você não pode tocar no indivíduo. Se você toca,
A gente já sai do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e vai para o crime de homicídio. Se você empurra o sujeito, ó, vem cá, eu quero morrer, eu quero me suicidar, me empurra aqui desse barranco, você vai lá e empurra, já não é induzimento ou instigação ao suicídio, e nem um auxílio material, ali você de fato matou, foi você que empurrou, então cuidado, tá? Então, só o fato de induzir ou instigar, independentemente do sujeito morrer ou não, tem uma pena de 6 meses a 2 anos. E, aliás, né, quando existe a morte, no caso do suicídio ou da própria automutilação, aí é uma reclusão de 2 a 6 anos, uma pena bem maior. Então, se o resultado é alcançado, a pena é de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. E nós vimos, né, a caracterização do crime, do motivo, né, torpe, do motivo fútil. Nós vimos. Então, recomendo aí que quem não assistiu está gravado, está no canal do YouTube, né? É só assistir a aula de homicídio dentro dos crimes contra a vida. Então, uma observação, né? Quando o agente procura satisfazer interesses pessoais, é um exemplo. Ah lá, ele objetiva uma herança do suicida, ou ele busca ocupar o cargo do suicida. Esse é um motivo egoístico, né, gente? Esse é um motivo egoístico e é um motivo até fútil. Eu vou instigar o sujeito a suicidar-se para ocupar o cargo dele, para pegar a herança dele, pelo amor de Deus, tá? Motivo torpe é aquele repugnante, né? Aquele que causa ojeriza. O fútil é aquele que você fala, gente, não é possível um negócio desse. E o motivo torpe ou fútil, eles podem eventualmente também ser egoísticos, né? Igual no caso aí da posse do cargo ou da posse da herança, tá? A pena também é duplicada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então, se você instiga um jovem, né, de 16 anos a suicidar-se, a pena é duplicada. Então, olha só, de 2 a 6 anos, a gente passa para uma pena de 3 a 12 anos. Que a gente vai ter o quê? A duplicação da pena. É razoável, né, gente? Um menor de idade ou uma pessoa que tem uma capacidade reduzida de entendimento, não é muito mais fácil a instigação resultar em sucesso, não é? Então a pena é maior mesmo, tá? E observação sobre o menor prevalece o entendimento de que se trata de todo aquele com a idade inferior a 18 anos, que não tenha suprimida por completo a sua capacidade de resistência, pois do contrário estaremos diante do homicídio. Ok? Então, se o sujeito tem a sua capacidade completamente resistida, tá? Então, a sua capacidade suprimida, desculpa, tá? A sua capacidade de resistência vai lá embaixo, é homicídio, não é instigação ao suicídio. O inimputável, por exemplo, né? Que não tem nenhuma capacidade. E sobre a vítima com capacidade de resistência diminuída, poderá ser o ébrio, o enfermo, o sênio. O sênio é o sujeito velho, né? O velhinho, aquele que tem a idade avançada. Pois assim como a hipótese anterior, se a vítima tiver sua capacidade de resistência totalmente suprimida, estaremos diante de homicídio. Então não vamos confundir, né? São duas figuras diferentes. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Então, a pena aqui vai dobrar, né, também, ela vai dobrar se essa conduta é feita por meio da rede de computadores, a internet, de modo geral, uma rede social, não é? Então, lá pelo Instagram, você instiga um sujeito a se suicidar, morre mesmo, sua vida não vale nada, para que você está vivo? Pena é aumentada em dobro. Ou se esse suicídio, né, ou tentativa de suicídio, ou essa automutilação, ou tentativa, né, de instigação à automutilação é transmitida em tempo real por uma chamada de WhatsApp, por exemplo,
a pena é aumentada em dobro. Parágrafo 5º, aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, né, se o agente é um líder, né, essa pena é aumentada na metade. O que é aumentar a pena na metade? É o seguinte, o sujeito tomou uma pena de 10 anos. Aumentar ela na metade é aumentar em 5 anos. E aí de 10 vai para 15, porque 5 é a metade de 10. Tá? Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Então, olha só, a gente vai lá no parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129, né? É uma reclusão de 1 a 3 anos. Agora, se além desse elemento estiverem presentes também outros elementos como o menor, a vítima ser menor de 14 anos, ou essa vítima, em razão de alguma enfermidade ou deficiência mental, não ter o necessário discernimento para a prática do ato, neste caso, nós não teremos instigação ao ato, nós teremos efetivamente a prática do próprio ato. Igual eu acabei de mencionar aqui no crime de homicídio. O sujeito não tem discernimento, ele é inimputável, ele não foi induzido a nada, tá? Ele não foi induzido a nada. O autor da conduta, ele responde por homicídio. E aqui, nesse caso, ele responde por lesão corporal de natureza gravíssima. E parágrafo 7º, se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121. A ideia é exatamente a mesma, porque o parágrafo 2º fala em caso de existência de morte. Ó, se o suicídio se consuma ou da automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6 anos. Mas, né, se dessa conduta aí o sujeito, ou melhor, a vítima, é menor de 14 ou não tem um necessário discernimento para a prática do ato, aí nós teremos efetivamente o homicídio. E não há instigação ou induzimento ao suicídio e à automutilação, tá? Infanticídio, gente. Infanticídio é um outro crime, ó. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Detenção de 2 a 6 anos. Pessoal, o infanticídio é um infanticídio, tá? Em uma situação específica. E, em razão dessa situação específica, a pena é menor do que aquela que a gente vê no crime de homicídio, que é de 6 a 20 anos de reclusão, tá? E lembrando, o sujeito ativo é apenas a mãe parturiente sob influência do estado puerperal. É um crime próprio. Ele só pode ser cometido pela mãe, tá? A mãe que acabou de dar à luz e esteja vivenciando o ato puerperal, o estado puerperal. E como é que nós vamos comprovar o estado puerperal? Por meio de perícia. E, aliás, o que é o estado puerperal? Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Estado puerperal é aquele que envolve a parturiente durante a expulsão da criança do ventre materno. Neste momento, há intensas alterações psíquicas e físicas que chegam a transformar a mãe, deixando-a sem plenas condições de entender o que está fazendo, razão pela qual se trata de situação de semi-imputabilidade. Então, nesse momento, a mãe ela torna-se semi-imputável. A conduta dela, pessoal, não se justifica matar o próprio filho. Mas, como ela vive um estado puerperal, que foi, obviamente, representado, né, em uma perícia médica, o legislador entende que essa conduta é menos gravosa, em razão do estado psíquico da mãe considerado
e, inclusive, uma semi-imputabilidade. Ela não é inimputável, mas ela se torna o quê? Semi-imputável. Por isso, a pena é menor. E o sujeito passivo deve ser o ser humano logo após o parto, ou seja, o nascente ou recém-nascido. É um crime próprio. Então, só pode ser vítima desse crime o recém-nascido, tá? Aquele que acabou de nascer e tem que ser depois do parto. Logo após o parto, gente. Não pode ser 15 dias depois do parto, uma semana, não. O estado puerperal, né, o infanticídio praticado durante o estado puerperal, ele existe logo após o parto. É um crime muito difícil de acontecer, né, pessoal? Principalmente porque a maioria das mulheres dão à luz no hospital e todo aquele aparato médico não vai deixar que a mãe simplesmente mate o seu filho, tá? Então, isso acontece mais em zona rural, onde a mãe tem uma instrução menor, né? O parto não é acompanhado por um médico ou um enfermeiro, ou nem mesmo um parteiro, porque certamente se tiver pelo menos um parteiro ou uma parteira, né? A chance da prática desse crime se reduz muito, tá? Então, é um crime próprio, porque próprio, no que tange ao sujeito ativo, tem que ser a mãe e que acabou de dar à luz e esteja vivenciando o estado puerperal, que tem que ser comprovado mediante perícia, tá? E o sujeito passivo, a vítima, tem que ser necessariamente o filho recém-nascido, tá? E a morte, pessoal, pode ser causada de forma livre, por ação ou omissão. Por exemplo, não amamentar. É uma mera omissão. A mãe fez alguma coisa? Ela colocou a mão na massa para matar o filho? Não, mas ao omitir-se da amamentação, ela pratica o crime de infanticídio, porque a conduta pode ser uma ação ou omissão, tá? A circunstância de tempo, né, gente, a gente tem que verificar, né, tem que ser durante ou logo após o parto. Então, é durante o parto, quando o parto estiver acontecendo, ou logo após, tá? Logo após, gente, é naqueles próximos minutos, não pode ser um dia depois, tá? Deve ser compreendida como todo o período em que perdurar o estado puerperal. E uma observação, não basta a presença do estado puerperal, é preciso que haja relação de causalidade entre tal estado e o crime. Então, é preciso se comprovar que esse estado puerperal que deu margem ao homicídio. Porque se comprovado que a mãe realmente queria matar o recém-nascido para não cuidar dele, independentemente do estado puerperal, gente, não tem crime de infanticídio, tá? Aí tem homicídio, ok? Então, é preciso que haja uma relação de causalidade entre o estado puerperal e o crime, pois nem sempre o estado puerperal produz, né, perturbações psíquicas na parturiente. O estado puerperal ele não leva necessariamente à vontade de matar. Isso é uma das consequências do estado puerperal. Pode ser que aconteça, mas não é uma consequência necessária. Estado puerperal não significa querer matar o filho. É uma desorganização de ideias. A maior parte das mães, inclusive, pessoal, entram nesse estado puerperal. É uma desorganização de ideias, principalmente as mães de primeira viagem, quando acabam de ter aquele primeiro filho, mães muito jovens, né, por exemplo. E não significa que elas querem matar o filho, tá? Por isso, o infanticídio é uma conduta mais amena, um pouco mais leve do que o homicídio, mas não justifica a sua prática. Tanto é que é crime, continua sendo crime, tá? Aborto, gente, aborto, terceiro e último crime que a gente vai estudar, tá? Algumas modalidades de aborto. Trata-se da interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. O que é o produto da concepção? É o feto, ok? Então, abortar é uma espécie de morte, é um tipo de homicídio, mas é um homicídio praticado ainda com o ser vivo, né, na sua fase de desenvolvimento. É um ser vivo que ainda não nasceu, tá? O bem jurídico tutelado, né, é a vida intrauterina. Existe uma vida lá dentro, só que é intrauterina, tá dentro do ventre materno ainda. E a doutrina classifica um aborto em natural. O que é um aborto natural?
quando há interrupção espontânea da gravidez. Geralmente, né, essa interrupção é causada por problemas de saúde. Isso é indiferente penal. E é muito normal, né, principalmente na primeira gravidez, que mulheres abortem de forma natural, aquela gravidez que não se desenvolve. Normalmente isso acontece até os 2 ou 3 primeiros meses, essa interrupção natural da gravidez, tá? É muito comum, todos vocês já ouviram falar, pô, fulano estava grávida e infelizmente perdeu o bebê, quando a mulher nem barriga tem ainda, né? Um aborto natural. Pode acontecer um aborto natural com o feto maiorzinho já, prestes a nascer? Pode, só não é tão comum, tá? Quanto os abortos naturais que ocorrem quando a gestante ainda tem 1 mês de gravidez, 1 mês e meio, 2 meses. Esses são mais comuns, tá? Acidental, o que é o aborto acidental? Uma queda, um traumatismo, tá? Em regra, é um fato atípico. A mulher caiu, escorregou no banheiro, caiu e o feto veio a ser abortado do ventre materno. Nesse caso, é um fato atípico também, tá? Diferentemente de uma queda provocada. Aí o sujeito que provocou a queda vai responder, tá? Por aborto. E nós temos o aborto criminoso, né? Que está entre os artigos 124 e 127 do Código Penal. E a gente vai estudar exatamente os abortos, né, criminosos. Artigo 124 a 127, tá? E ainda temos o aborto legal ou permitido, que está no artigo 128 do Código Penal, a gente vai falar dele também. Então, vamos lá, gente. Primeira modalidade de aborto é o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Aqui a própria gestante dá um jeito de abortar ou ela consente que alguém venha e aborte ela, tá? Ah lá, artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Então, ela toma um remédio, por exemplo, para abortar, ou ela permite, né, consente que alguém venha e pratique um aborto nela, tá? Detenção de 1 a 3 anos. Detenção de 1 a 3 anos. Eu, particularmente, acho que é uma pena muito pequena. Mas, enfim, é a pena, tá? E o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Lembrando, pessoal, que nesse artigo 24, respondem pelo crime a gestante, que praticou o aborto em si mesma, ou no caso de outrem lhe provocar o aborto, vão responder ela, no artigo 124, e a terceira pessoa que provocou o aborto, tá? No artigo 125, a gente está falando de uma situação diferente. É o aborto provocado por terceiro, só que aqui, ó, sem o consentimento da gestante. Então, a gestante aqui, obviamente, não vai responder para o aborto, porque ela não consentiu com nada, muito pelo contrário, né? Ela foi vítima de um crime. Olha lá, artigo 125. Provocar aborto sem consentimento da gestante, reclusão de 3 a 10 anos. A pena é muito maior para esse terceiro. Ah lá, exemplo, um namorado que força ou então engana a sua namorada a abortar. O namorado, por exemplo, coloca um remédio na bebida da sua namorada, né, para que ela seja forçada a abortar. A gestante não vai responder por nada, ela não teve dolo de aborto, muito pelo contrário, ela foi vítima. E temos também o aborto provocado por terceiro, né, e com o consentimento da gestante. Olha só. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, se alguém, gente, pratica um aborto numa gestante com o consentimento dela, esse alguém vai responder aqui, no artigo 126, ó, provocar aborto com o consentimento da gestante. A gestante vai responder no 124, ó, que é provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Ela consentiu que um sujeito abortasse o feto dela, ela vai responder no 124. O terceiro vai responder no 126. A reclusão aqui é de 1 a 4 anos. Tá? É uma pena menor. Por que uma pena menor? Porque aqui houve um consentimento da gestante. No artigo 125, não. A gestante nem sequer consentiu. Ó, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Por isso que aqui a pena é maior, 3 a 10 anos. Tá?
Parágrafo único, aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, se a gestante não é maior de 14 anos, ou seja, se ela tiver 13 anos mais ou menos, ou tem algum problema, né, psíquico, tá? Nós teremos aí a pena do artigo anterior, ou seja, 3 a 10 anos. Então, nesse caso, nós temos uma conduta muito mais grave. Então, o sujeito provoca aborto com consentimento da gestante, só que a gestante é menor de 14 anos. Então, nós vamos considerar que o consentimento dela ou não vale nada. Logo, ele provocou um aborto sem consentimento da gestante. Por isso, nós vamos aplicar a pena do artigo anterior, que é de 3 a 10 anos de reclusão. Nessa hipótese do parágrafo único, o terceiro provocador responderá pelo crime do artigo 125, tá? Ficando a gestante isenta de sanção penal por não ter responsabilidade. A gente está falando de um inimputável, né? Um menor ou uma gestante maior, mas que não possui, né, suas faculdades mentais, considera-se que o consentimento dela ou ausência de consentimento não vale absolutamente nada. Aborto majorado pelo resultado, mais uma causa de aumento, né? As penas combinadas nos dois artigos anteriores, então no 125 e no 126, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, nos artigos 125 e 126, pessoal, se a gestante sofre uma lesão corporal de natureza grave, e o que é lesão corporal de natureza grave? Aquela prescrita no parágrafo 1º do artigo 129. E a gravíssima? E a gravíssima? É lógico que a gravíssima também se adequa aqui ao artigo 127. A gravíssima, que está no parágrafo 2º do artigo 129, ela engloba também o grave. O que é gravíssimo, gente, também é grave. Para ser gravíssimo, tem que ser grave antes. Não faz sentido não ser, não é? Então, obviamente, isso não é uma interpretação extensiva que prejudica o réu. Não, pô. É porque se a lesão corporal é o suficiente para majorar a pena, a gravíssima também, obviamente, tem que ser uma motivação, tá? E se houver morte, a pena vai ser o quê? Duplicada, vai ser aplicada em dobro. Então, no caso aqui, ó, 6 a 20 anos, olha como aumenta, tá? E lembrando que esse é um crime pré-ter doloso. Por quê? Se você tem dolo no aborto, que a intenção aqui é abortar, não é matar nem lesionar ninguém, é abortar. É dolo no aborto e culpa na conduta posterior mais grave. A conduta que acabou gerando o quê? Uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, né? Ou então a morte. E o aborto legal, gente? As chamadas causas especiais de exclusão da ilicitude. Olha só, artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Então, olha só, gente, tem que ser médico. Não pode ser enfermeiro, fisioterapeuta, veterinário, qualquer profissional da saúde humana ou veterinária. Não, tem que ser médico. Então, não vai se punir o aborto praticado pelo médico. Olha lá. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, então, aquele acidente de carro, né, a gente vê nos filmes, nas novelas, né, o médico fala, eu abortei a criança para salvar a vida da gestante. Ótimo, é um protocolo. É um protocolo. Até porque, muitas vezes, se você poupa a vida da gestante para salvar a vida do feto, nós não sabemos nem se o feto tem viabilidade. Um feto de, por exemplo, 4 meses, provavelmente não tem viabilidade. 5 meses aumenta um pouquinho, mas ainda é pouco, né? A partir dos 6 meses que a gente tem uma probabilidade maior de êxito, né, nesse feto prematuro. Mas o médico pode sim abortar para salvar a vida da gestante, independentemente de consentimento de qualquer pessoa, tá?
É liberalidade do médico. Médico apenas, gente. Enfermeiro, não. Farmacêutico, não. Fisioterapeuta, não. Qualquer outro profissional de saúde, não, tá? Estudante de medicina, não. Tem que ser médico. E tem também o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, né? Olha lá, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, são duas causas de exclusão da culpabilidade, né, pessoal? Os incisos 1º e 2º. E lembrando que o STF entende que recentemente, né, recente não, na verdade é de 2020 a decisão, a gente, né, tá gravando essa aula em 2022. Mas em 2020 o STF falou, olha, a mulher tem o direito de abortar, independentemente, né, do artigo 128, ela tem o direito de consentir ao aborto até 3 meses. Então, no Brasil, pessoal, hoje em dia nós podemos falar que o aborto é permitido. A gente não pode falar que é legalizado. Por que legalizado? Porque isso não está previsto em lei. Mas o entendimento do STF, corroborado, né, pelos demais tribunais superiores, é de que a gestante tem o direito de fazer o aborto, mas somente até 3 meses. Depois de 3 meses, somente nessas hipóteses aí do artigo 128, sendo este aborto realizado por um médico, tá? Então, vamos lá. O que é o aborto necessário, né? Para a presente modalidade, é indispensável o preenchimento de 3 requisitos. Então, vamos lá. O aborto tem que ser praticado por médico, eu já falei. Se não for médico, estaremos diante de hipótese de estado de necessidade. Não vai ser exclusão da culpabilidade, mas pode ser que seja estado de necessidade. A enfermeira aborta para salvar a vida da gestante. É uma causa de exclusão da culpabilidade de acordo com o artigo 128? Não, porque não é um médico, né? O sujeito ativo dessa conduta tem que ser um médico. Mas ela agiu em estado de necessidade para prever ou para preservar a vida da gestante. Lembrando que o estado de necessidade é uma excludente de ilicitude e ela se aplica, né, quando o sujeito pratica um crime para salvar-se ou salvar um terceiro. Tá? Então, seria um caso de estado de necessidade, uma excludente de ilicitude, não uma excludente de culpabilidade. Tem que ter perigo de vida, tá? A gestante tem que estar sofrendo perigo de vida, e isso está expresso aqui no inciso 1º, olha só, salvar a vida da gestante. E também a impossibilidade do uso de outro meio para salvar a gestante. Se não existe outro meio de salvá-la, a não ser pelo aborto, o médico tem o direito de abortar. Isso independentemente do consentimento da gestante, viu, gente? Ela pode ser até contra o aborto, mas se o médico entender que o necessário é abortar para salvar a vida da gestante, ótimo, tá? E prevalece na doutrina que não é necessário o consentimento da gestante para realizar o aborto necessário, igual acabei de mencionar. E o aborto sentimental, pessoal? Ao contrário da modalidade anterior, que protege a vida da gestante, nesta o motivo consiste na falta de justificativa em impor à vítima de estupro, ofendida em sua honra, uma maternidade que talvez lhe fosse odiosa e sempre lhe trouxesse à memória o triste acontecimento da violência sexual. Então, esse é o aborto sentimental, para livrar a gestante de um feto indesejado, fruto de um estupro. Tá? E depende de 3 requisitos também, que o aborto seja praticado pelo médico, tá? Igual o aborto necessário, que a gravidez seja proveniente de estupro, e isso tem que ser provado nos autos, tá? E tem que haver um prévio consentimento da gestante ou do seu representante legal. Aqui não é igual no aborto necessário, em que, independentemente do consentimento da vítima, o médico pode intervir e abortar. Neste caso, não, tá? É necessário o consentimento da gestante. E não são necessárias a sentença condenatória do crime de estupro ou uma autorização judicial, tá? Basta um boletim de ocorrência acompanhado de um laudo do IML, né, do Instituto Médico Legal, para que isso ocorra, ok? Para que o aborto
sentimental possa ocorrer pelo médico. Então, o médico não precisa de uma liminar, de uma decisão judicial. Ele pode praticar, desde que haja o quê? O consentimento da gestante ou do representante legal da gestante. Às vezes a gestante está inconsciente, né? Foi um acidente de carro. A gestante inconsciente, a mãe fala. Aliás, estou até misturando as bolas aqui, né? Porque eu estou misturando o aborto necessário com o sentimental. Então, esquece, passa um giz. Aqui a gente está falando do sentimental, do estupro. Mas ainda assim, pode ser que a gestante, em razão do estupro, tenha perdido, né, a sua capacidade de entendimento do mundo. Ela pode ter desmaiado, pode ter acontecido muita coisa, entrado em estado de choque, entrado em coma depois da violência, né? Porque o estupro não se resume à conjunção carnal, ele pode ser acompanhado de muita violência. Então, neste caso, a mãe, né, o representante legal da gestante pode também opinar, mas é necessário que alguém opine de forma favorável para que esse aborto aconteça, tá? Questão interessante, que tem sido muito cobrada, inclusive, em provas de concurso público, né, provas da OAB, lá, o aborto de feto anencéfalo. Feto anencéfalo, gente. Anencéfalo é sem cérebro, ausência de cérebro, anencéfalo, tá? Então, o feto anencéfalo é o embrião, feto ou recém-nascido que, por malformação congênita, não possui a parte do sistema nervoso central, faltando-lhe os hemisférios cerebrais, possui apenas parcela do tronco encefálico. Então, aquele recém-nascido, ele necessariamente vai morrer, porque ele não tem o sistema nervoso central, ele não é capaz nem sequer de respirar, tá? Nós não estamos falando aqui de um cérebro atrasado, uma paralisia cerebral, por exemplo. A gente está falando do feto anencéfalo, aquele que de fato não possui cérebro, tá? O STF se manifestou de forma a permitir o aborto neste caso, seguindo por diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E atualmente, no caso de diagnóstico de anencefalia, o laudo terá que ser assinado obrigatoriamente por 2 médicos. Isso para dar uma proteção maior àquele documento, né? Porque às vezes a opinião de um médico pode divergir da opinião do outro. E a gestante será informada do resultado e poderá optar livremente por fazer o aborto ou manter a gravidez, e ainda se gostaria de ouvir a opinião de uma junta médica ou de outro profissional. Essa gravidez é muito dura, né, pessoal? É uma gravidez que, ao final, quando o bebê nascer, ele vai morrer, necessariamente vai morrer, porque ele não tem um sistema nervoso central. E é impossível viver sem o sistema nervoso central. Então, não vamos confundir o anencéfalo com o feto que tem uma paralisia cerebral, ou um grave problema cerebral, mas que ainda o permite respirar, né? E se manter vivo, diferentemente do anencéfalo, que não consegue se manter vivo. Ele não consegue nem respirar, tá? O aborto poderá ser realizado em hospital privado ou público e em clínicas, desde que haja estrutura adequada. A microcefalia, microcefalia é diferente de anencefalia. Anencéfalo é sem cérebro. O microcéfalo, ou microcefalia, é o feto que possui um cérebro menor. Isso não é anencefalia, tá? Microcefalia é uma coisa, anencefalia é outra coisa totalmente diferente. Ok, pessoal? Então, a gente encerra a nossa aula, tá? Eu quero deixar claro que ela vai ficar gravada no YouTube. Então, quem tiver, por exemplo, assistindo essa aula em um momento posterior e não ao vivo aqui, como a gente está assistindo, se tiver alguma dúvida, pode fazer alguma pergunta, ok? E eu sempre dou a dica, né, para inscrever no canal aí, clicar no sininho, que a gente está sempre mandando algum vídeo interessante, independentemente de ser da matéria aqui das nossas aulas ou outros assuntos aí que a gente gosta de tratar pela internet. Tudo bem? É isso, pessoal. Vou terminar a nossa gravação aqui agora, tá?